De um lado, ele, Vlad, o Imperador, o segundo vampiro do filme Drácula, a história nunca contada. E de outro lado, ele, Marcos Corvinus, o vampiro original do filme Anjos da Noite, a Evolução. Quem vence esse duelo? Oi Sagers, sejam bem-vindos, esse é o canal Sagas Geek. Hoje é dia de fazer o duelo de Vlad o Empalador versus Marcos Corvinus. Antes do vídeo começar, já vai se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. Vamos começar pelo Vlad o Empalador, o Conde Drácula. Seu principal objetivo era vencer os russos na guerra e para isso ele procurou o vampiro original lá na caverna dele e pediu para ser transformado. Quando ele foi transformado, o vampiro falou que ele tinha que resistir durante 3 dias à sede de sangue e se ele não resistisse, o vampiro ia conseguir se libertar e o Vlad seria o próximo prisioneiro daquela caverna. Sua principal habilidade é a força, a agilidade, o voo, mudar de forma para um morcego e também controlar os morcegos. Suas fraquezas são a prata, a luz do sol e também a família dele, que é a esposa e o filho. E ele também pode ser morto por uma estaca de madeira. Agora vamos falar de Marcos Corvinus do filme Anjos da Noite. Seu principal objetivo é encontrar o seu irmão William Corvinus, que era o lobisomem original. Ele também queria libertar ele da jaula que ele estava preso. Suas duas formas são a humana e a de vampiro. Na forma humana ele tem a super força e a agilidade, e na forma de vampiro ele tem o voo e também ele tem as garras afiadas que ele usa nas asas dele. A principal fraqueza é a luz do sol. Agora me diga para qual dos dois você está torcendo para vencer esse duelo. Diga aí nos comentários para qual dos dois você está torcendo para vencer o duelo dos dois vampiros. O primeiro aspecto para avaliar esse duelo são os poderes. Então esses dois vampiros são bem poderosos, os dois têm força, os dois têm agilidade e os dois conseguem voar. A força do Marcos Corvinus fica bem clara naquela cena do filme em que ele ergue uma parede de pedra. Os dois também conseguem criar novos vampiros, como a gente viu o Vlad transformando um exército inteiro de vampiros. Então nesse aspecto os dois pontuam e o placar fica 1 contra 1. O próximo aspecto desse duelo é a estratégia. Os dois vampiros são muito estrategistas. O Vlad queria vencer os russos na guerra, então para isso ele montou a estratégia de criar um exército de vampiros e ele conseguiu vencer a guerra contra os russos com a ajuda desses vampiros que ele criou. Já o Marcos Corvinus, o objetivo dele era encontrar o irmão dele, o William Corvinus, e para isso ele foi atrás de todos os vampiros que tinham informações sobre a jaula que o irmão dele estava preso, incluindo o próprio pai dele, o Alexander Corvinus. Então ele conseguiu encontrar todas as chaves dessa jaula e conseguiu encontrar o irmão dele. Então nesse aspecto os dois vampiros pontuam e o placar fica 2 contra 2. Agora o próximo aspecto para avaliar esse duelo é a habilidade. Os dois vampiros são habilidosos, mas vamos relembrar como os dois morreram nos filmes dele. No filme Drácula, a história nunca contada, o Vlad morreu queimando na luz do sol. Logo depois ele foi ressuscitado por aquele seguidor dele. Já no filme Anjos da Noite, Evolução, o Marcos Corvinus morreu quando a Selene jogou ele contra as hélices do helicóptero e foi cortado em várias partes.
Então isso confirma a teoria de que ele morreria se a cabeça dele fosse cortada. Então nesse aspecto, os dois pontuam e o placar fica 3-3. Agora o último aspecto desse duelo, que vai desempatar, é a resistência. Os dois vampiros são muito resistentes. O Marcus Corvinus, ele era resistente na forma de vampiro porque ele levou várias balas na cara e ele continuou de pé. Quando ele estava na forma humana, ele também levou vários tiros no corpo dele e ele continuou de pé. Já o Vlad, o Empalador, que é o Conde Drácula, ele é muito forte. Só que a fraqueza dele era a prata, então aquele inimigo dele lá no final do filme, ele cercou o Vlad com moedas de prata, então ele ficou mais fraco. Mais ou menos como o Superman fica com a Kryptonita, e ele também quase morreu com uma estaca de madeira no coração. Bom, como o Marcus Corvinus lutou contra vários vampiros e também contra o Michael, que é um híbrido de vampiro e lobisomem, e o Vlad, o Empalador, ele não lutou contra nenhum vampiro no filme, porque só tem um outro vampiro além dele, e também não tem lobisomens no filme. Então ele só lutou contra os humanos. Então, nesse aspecto, eu vou pontuar apenas o Marcus Corvinus. Então, o placar fica 4-3 para o Marcus Corvinus. Então, nós temos um vencedor, que é o Marcus Corvinus, o vampiro original do filme Anjos da Noite. Você concorda com esse vencedor? Diga aí nos comentários. Se você não concorda, diga por que você não concorda. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!